O Clarence ele já fez muita coisa errada, mesmo que tenha feito sem querer. Ele é uma criança que muitas vezes não pensa na consequência. E ele também é influenciado pelo Sumo, que também age muito pela emoção. E por conta disso teve vezes que ele cometeu coisas ruins mesmo que sem querer. E baseado nisso, hoje eu vou falar de situações onde o Clarence acabou se dando mal. Vocês dois estão... Suspensos, e eu não acreditei quando soube o que vocês fizeram. E é basicamente sobre isso o vídeo de hoje, mas se você é novo por aqui, veja se você está inscrito no canal com o sino ativado, que é para não perder os próximos vídeos, e também hype esse vídeo se você gosta de Gumball, beleza? E dessa vez começa em sala de aula, onde o Clarence ele iria ter uma prova, mas tanto o Clarence quanto o Sumo ele não estava muito interessado nisso, apenas o Jeff, porque vocês sabem como ele é, né, ele é muito certinho, então ele não queria se prejudicar e acabar tendo uma nota ruim. O lance é que do nada o Sumo acabou perguntando pro Jeff se ele trouxe uma chave de fenda, que até então o Jeff ele não sabia por que ele estava pedindo aquilo, só que logo em seguida ele descobre que não foi uma boa ideia, porque o plano do Sumo e do Clarence com certeza não era bom. A gente vai zoar a professora. Vocês vão zoar uma professora? O lance é que depois que o Jeff soube pra que era a chave de fenda, ele acabou querendo de volta. Só que tanto o Clarence quanto o Sumo não queriam devolver. Então após isso, o Clarence vai até a cadeira da professora e acaba soltando um parafuso. Que nesse momento eu acabei pensando que ela tomaria uma queda feia. Mas não foi bem isso que aconteceu. O parafuso da cadeira acabou se soltando e sai batendo na sala inteira. E acaba causando um dano na sala toda. Ah, não! Depois disso, claro que a professora Baker ficou brava com os dois, o que logo em seguida eu achei engraçado, porque a turma ficou observando eles tomarem uma bronca. Mas a professora Baker ficou muito chateada e não foi nem porque ele danificou a cadeira, e sim porque eles tinham destruído uma recordação especial. Então não era uma coisa que poderia ser simplesmente trocado, até porque era uma caneca que tinha um valor sentimental. E depois que isso acabou acontecendo, tanto o Sumo quanto o Clarence foram suspensos. Só que o engraçado é que após isso, eles tinham que voltar com o documento assinado pelos pais, então não poderiam voltar para a escola antes disso acontecer. Mas o Clarence acabou refutando que isso não faz muito sentido. Seria muito melhor eles terem mais aula para aprenderem com o que fizeram. O que o Sumo quase infarta, porque obviamente ele não queria estudar. Não, estamos muito tristes. Clarence, vamos embora para pensar no que fizemos. Então ele só acaba dando uma desculpa para sair dali. Então eles aproveitaram que foram suspensos e foram se divertir. Começaram ali a brincar ao ponto que eles cansaram. Então eles perceberam uma coisa, que não sabem muito bem o que fazer. Até porque eles são acostumados a estudarem esse horário. Ai, que tédio! Mas como eles foram suspensos, eles não sabem o que fazer nessa situação. O lance é que caminhando por ali, eles encontraram uma mulher que cuida de obras. E ela acabou ensinando tanto o Clarence quanto o Sumo como que funciona o concreto. Isso porque eles começaram a discutir o que era aquilo que estava na frente deles. É concreto. Dá no mesmo. Não dá no mesmo. Concreto é feito de cimento. Então por conta disso, o Clarence e o Sumo até ficaram curiosos de como que ela aprendeu isso. E ela acaba comentando que aprendeu com a vida, que basicamente é a experiência. Que depois que eles ouvem isso e vão embora, ficou na mente deles. Eles admiram aquela mulher, né, porque ela aprendeu tudo que sabe sozinha. Eles acabam admirando ela porque ela aprendeu tudo sozinha. O que isso, inclusive, acabou me deixando curioso. Será que eles não vão mais querer ir pra escola para aprender tudo sozinho? É o que vamos descobrir basicamente. Porque nesse momento eles saem por aí tentando entender tudo que eles não conheciam antes. Tipo ver um cara consertando a pia ou um bombeiro apagando o incêndio. Até teve uma parte que eu achei bizarramente engraçada. Eles acabaram topando com um criminoso e acabaram entendendo como que funciona a lavagem de dinheiro. Então é assim que se abre uma conta poupança fantasma? Mas enquanto isso, a professora Baker estava tentando consertar o que eles quebraram, já que tinha valor sentimental para ela e pro Jeff. Ele estava de boa fazendo a prova dele e rindo do Clarence e do Sumo por se darem mal. Pelo menos não estou por aí matando meus neurônios que nem os manezões. Porque ele pensa que ele avisou, né? Então falta de aviso não foi. O lance é que depois que o Clarence e o Sumo passam por muitos lugares diferentes, inclusive aprendendo muita coisa nova, o cérebro deles ficou mexido de informações, ao ponto que até sentiram falta da escola, para vocês terem ideia. Então por conta disso eles voltam para a escola pedindo para a professora Baker deixar eles entrarem. Mas claro que ela não deixa, né? Porque eles estão suspensos, mas acabou tendo um pequeno problema. O alarme da escola começou a tocar que basicamente todo mundo entrou em pânico. E só o Clarence e o Sumo estavam de boa porque eles estavam fora da escola de qualquer forma. E essa parte foi interessante porque ninguém sabia o que fazer naquela situação. Até porque aquele tipo de coisa não é ensinado na escola. Então tava um desespero porque ninguém sabia o que fazer. Mas vocês lembram, né, que tanto o Clarence quanto o Sumo saíram por aí aprendendo muita
coisas diferentes. E isso vai ser muito útil agora, até porque eles sabem exatamente o que fazer. O único problema de consertar aquele ambiente ali é que tinha que entrar por um local minúsculo. Só que o Clarence acabou indo e até se divertiu no processo, apesar que ele não fazia ideia do que ele estava fazendo, era muito perigoso. E quando ele chega ali, tinha 4 opções para ele escolher, e ele não sabia qual era a correta, e se ele pegasse a errada, poderia acabar fazendo explodir aquela máquina. Só que o Jeff acabou ajudando o Clarence com uma superstição que acabou dando certo, por incrível que pareça. Escolha C! É sempre a C! E por conta do que aconteceu, né, do Clarence e o Sumo terem ajudado, até tiraram a suspensão deles. Quer dizer que posso voltar pra sua aula, professora Baker? Eu acho que você merece. E depois de tudo isso que aconteceu, né, de tudo que eles passaram, eles aprenderam uma lição. E até fizeram um vídeo educativo que não era legal fazer coisas ruins na escola. Parece até que eles aprenderam com os seus erros. Eu estou suspenso! Meu Deus! Tá do lado errado dos trilhos. Apesar das tretas e o Clarence ter feito coisa errada sem querer, acabou dando tudo certo no fim. Mas agora eu vou falar de um outro momento em que o Clarence acaba zoando uma cidade inteira só pra descolar uma grana. E pareceu inclusive que eles são bandidos. Mas calma que vocês já vão entender do que eu tô falando. E se você tá vendo o vídeo até aqui, eu acho que você tá gostando. Então se inscreve aí pra não perder os próximos vídeos do canal, beleza? E dessa vez começa com o Clarence e o Sumo brincando e o Shadow com o pai do Sumo estavam ali conversando. E eles estavam fazendo uma crítica que eu acho bem interessante, porque eu acho que vocês já devem ter visto artes abstratas, onde você olha uma imagem e não entende nada porque que ela é daquele jeito, mas por algum motivo aquela obra vale milhões. E o pai do Sumo estava fazendo um comentário que ele não entende por que essas artes são tão valorizadas, porque ele tinha ido na casa da senhora Belson e ele viu uma obra lá que valia simplesmente $20 mil. E tinha um quadro de uma flor no andar de cima. $20 mil, dá pra acreditar. E até é bizarro saber que existe um quadro desse valor. Então ele estava indignado porque ele percebeu uma coisa, que gente rica paga por qualquer coisa. Nem precisa ser boa, só precisa ser cara. Só pra dizer que pagou naquilo, sabe? Eu podia fazer várias dessas e vender por milhões. Ele até deu um exemplo que ele faria uma arte muito melhor do que a que ele viu e até conseguiria uma boa grana. E apesar que o Shadow achou uma boa ideia e tanto o Clarence quanto o Sumo gostaram, o pai do Sumo só fala que tava brincando, que ele não tava falando sério. Pelo menos não o fato que ele faria uma obra melhor. Vamos fazer isso. Não, eu estava de brincadeira. Não, vai, a gente aluga um lugar. Já o pai do Shadow, ele fala que não tava brincando, ele fala que tava falando sério quando achou a ideia legal. Então foi daí que começou a ideia, tipo, deles começarem um plano pra tentar arrumar dinheiro. Inclusive, ele até se exibe que ele tem a própria marca de bebida que ele inventou. Só que ninguém bebe isso, apenas ele, mas o Shadow acredita que em algum momento isso vai ficar popular, que vai virar um fenômeno e ele vai ganhar uma boa grana. Eu tive a ideia, eu acreditei e agora está aqui, sacou? Pelo menos é o que passa na cabeça dele. O lance é que esse papo foi o suficiente para convencer o pai do Sumo a tentar investir nessa ideia. Então depois disso, ele começou a incentivar o Clarence e o Sumo que se eles quisessem participar, eles vão ter que levantar uma grana também. Tá, vamos tentar. Vamos ficar ricos. Então uma das formas que o Sumo dá a ideia de tentar arrumar dinheiro é simplesmente tentar vender o sinalizador do Jeff. O que eu achei um pouco de sacanagem, porque é meio pai eles tentarem vender uma coisa que não são deles. Mas até que o Clarence, ele tava de acordo com a ideia. E o que eu achei engraçado é que eles não foram tentar vender pra uma pessoa desconhecida, e sim que eles foram vender pro próprio Jeff. Olá, senhora dona de casa. Queremos saber se a senhora está interessada em comprar Epa, é o meu sinalizador. Sendo que o sinalizador era dele. Eu achei muita burrice da parte do Clarence, mas não dá pra negar que ele é cara de pau. Enquanto isso, o Shadow e o pai do Sumo estavam tentando bolar um plano criativo, que era para as pessoas comprarem. E a brilhante ideia que o pai do Sumo tem é simplesmente criar uma porta de fogo, que o Shadow até pergunta como que as pessoas iriam entrar, que a pergunta inclusive foi até sincera. Ele não tinha feito de forma irônica, sabe? Que mané, tem razão. Foi uma péssima ideia. Péssima! Pode apagar isso. E foi então que o pai do Sumo percebeu que a ideia é muito burra. Só que mesmo assim o Shadow tenta encorajar ele para começar. Então tanto ele quanto o pai do Sumo começaram a pelo menos tentar pensar na ideia. Eles foram para o museu tentar vender aquela sucata que eles criaram e eles indicaram para alguém onde que ficava o banheiro. E lá tinha justamente a porta de fogo. E quando a pessoa vai tentar entrar, é aí que eles percebem que isso foi uma péssima ideia. Onde é o toalete?
Enquanto isso, tanto o Clarencio quanto o Sumo tava tentando vender algo pro Jeff fingindo estar disfarçado, só que ainda assim continuou sem sucesso. O lance é que naquela noite, quando o Clarencio foi dormir, ele começou a refletir que talvez ele não seja tão bom de negócios quanto o Xadão e o pai do Sumo, ou até mesmo ter um dom para ser um empresário. Então ele resolveu ficar só na dele, só que quando ele ia pegar no sono, ele pensa que deveria ficar quieto, tipo um grilo. E essa frase que veio na cabeça dele começou a dar um gatilho. Naquela mesma noite ele vai embora de casa e bate na casa do Sumo de madrugada. E deu até pena porque ele acordou o Sumo no meio da noite. Sumo! E foi então que ele acabou dando a ideia do plano C, que eles tentaram o plano A e o plano B, só que não deu certo, só que agora com o plano C talvez dê. Então o motivo dele ter chamado o Sumo no meio da noite foi simplesmente para capturar grilos. Eu só tô ouvindo grilos. Exatamente, plano C de cri-cri. Sim, eles resolvem fazer isso no meio da noite, tipo o Patrick e o Bob Esponja. Eles saem por aí pra caçar grilos e até então tava tudo normal. Até mesmo entre o Xadão e o pai do Sumo. Só que ele tava meio frustrado porque ele só tinha ideias ruins. E a pior é sempre a próxima. Porque agora ele decidiu montar uma banda pra ganhar uma grana. O único problema é que ele não sabe tocar nenhum instrumento. E a analogia que ele faz é que ele já escuta muita música. Então não deve ser tão difícil tocar algum instrumento, sabe? Você toca? Não. Mas eu escuto música, não deve ser tão difícil. Mas enquanto isso, Clarencio e o Sumo estavam voltando pra casa meio decepcionados. Isso porque parece que a caçada ao grilos não foi nada produtiva. Eles não conseguiram caçar nada, exceto que pararam em um restaurante. E por algum motivo, eles olham um C pela vitrine e eles associam que ali poderia ter grilo porque tem um C de cri-cri, tá ligado? Pelo menos essa era a lógica do Clarencio. Não faz muito sentido, mas são crianças, né? A gente tem que relevar. Só que eles entram na cozinha desse restaurante e vão atrás do fogão. E acabaram achando realmente grilos de fato. O Sumo até pergunta se realmente são grilos, e então o Clarencio acaba respondendo isso. Tem certeza de que são grilos? Claro que sim, o que mais podem ser? E um detalhe importante é que se está na cozinha de um restaurante, com certeza não são grilos, e sim baratas. Mas como o Clarencio não sabe diferenciar e nem o Sumo tinha certeza, acabou acontecendo isso. Eles começam a pegar um monte de baratas e colocando dentro de potes. E essa cena eu acho que deve ter deixado muita pessoa que tem medo de barata aterrorizada. Principalmente quando o Clarencio estava todo coberto, que deu agonia até em mim pra falar a verdade. Só naquela cozinha eles conseguiram encher 2 potes cheios de baratas. O que eu achei muito bizarro, porque aquilo é um restaurante. Só que nessa hora o cozinheiro acabou aparecendo e até ficou surpreso de ver o Sumo e o Clarencio ali. Só que eles justificam que eles só vieram caçar grilos, que o cozinheiro até relaxa. Ele é tão cara de pau que ele até acabou falando que eles poderiam voltar mais vezes. Até porque esses grilos aparecem de monte. Peguem quantos quiserem e voltem sempre. Eles estão sempre por aqui. O que torna aquele restaurante ainda mais nojento, diga-se de passagem. O lance é que enquanto isso o Xadão e o pai do Sumo estavam tentando compor uma música pra tocar, que inclusive essa cena tem muita referência a bandas famosas. Só que depois de muito treino, finalmente chegou a hora de tocar, só que o que eles estavam fazendo parecia até poluição sonora. O Xadão, por exemplo, dava até pra ver que ele manjava um pouco, mas o pai do Sumo com certeza não manja. O lance é que finalmente ele percebeu uma coisa, que com essas ideias eles não iriam chegar em lugar nenhum. No fim das contas, não é fácil ganhar dinheiro. Já chega! O lixão fechou! Então se a ideia não for realmente boa ou a pessoa não tem talento, aí realmente é complicado. O lance é que nesse momento acabou cortando pro Sumo e pro Clarencio e eles estavam vestidos de preto. E o que eles estavam prestes a fazer era algo realmente bizarro. Os grilos do sono na casa das pessoas. E elas pagam pra gente quando acordarem. Esperto assim, não podem dizer não. E eles não tinham intenção de ser pessoas ruins ou de fazer alguma maldade. Mas o que eles pensaram era de colocar esses grilos na casa das pessoas. E essas pessoas ligariam pra eles pra tentar resolver. E assim que eles ganhariam dinheiro, que pareceu até um plano maléfico. Mas por incrível que pareça, eles não fizeram isso na maldade. Eles foram mais guiados pela ingenuidade por serem crianças. Mas como Clarencio acha que as pessoas gostam de insetos, ele vai fazer essa proeza. E quando acontece, ele sai por aí agindo feito 2 bandidos. Eles foram na casa das pessoas de forma sorrateira. Inclusive, vendo essa cena me deixou agoniado de novo.
porque as pessoas não acordavam com esse tanto de barata passando por cima delas. Essa cena é a mais louca que eu já vi no desenho, até porque comigo já aconteceu uma vez de eu acordar com uma barata em cima da cama, e tipo, nem demorou muito pra isso acontecer. Eu não sei como essas pessoas não acordaram, por exemplo, mas eu acho que estava em um sono bem pesado. O lance é que no dia seguinte, essa notícia passou até no jornal, porque os moradores estavam surtando com as baratas. Inclusive, isso chamou tanta atenção que até fecharam aquele restaurante. E o que eu achei engraçado dessa parte é que tinha um retrato falado das pessoas que supostamente fizeram isso. E o retrato falado do Clarence e do Sumô tava muito engraçado. Me lembrou inclusive até o traço de Simpsons. 2 suspeitos vistos no retrato falado da polícia são procurados pelas autoridades locais para interrogatório. O único lado bom deles terem feito isso é que tanto o Shadão quanto o pai do Sumô conseguiram arrumar uma forma de ganhar grana, que era justamente virar detetizador desse surto. E até que eles ganharam uma boa grana relativamente fácil, apesar que tanto o Clarence quanto o Sumô destruíram o lugar, aquele mesmo que o Shadão e o pai do Sumô estavam trabalhando. E a bronca acabou ficando só pro Shadão, infelizmente. Boa sorte pra você! Mas continuando, de momentos que o Clarence acabou vacilando, esse aqui eu diria que ele nem fez algo de errado, mas sim que ele acabou sendo acusado injustamente, porque ele acabou sendo muito inocente e caiu em uma armadilha. No fim, esse caso é mais que ele fez algo ruim sem querer do que proposital, mas ainda assim conta porque é o propósito do vídeo, e vocês já vão entender o que eu tô falando. Mas antes, deixa o like nesse vídeo e se inscreva, beleza? E dessa vez começa com Clarence chegando em uma sala de espera de uma clínica. Ele estava acompanhado da sua mãe, que estava com um pouco de pressa porque logo ela iria ter que ir trabalhar. E aqui que a impaciência do Clarence começa, porque ao lado dele tinha um pote cheio de doces. E isso era para as visitas, e aquele pote parecia que estava falando com ele. Pelo menos na imaginação do Clarence era isso que estava acontecendo. E então a mãe dele acabou falando que ele até poderia comer, só que ele só poderia pegar um na saída. Isso se ele se comportasse. Você pode comer um só. Quando formos embora, sem se comportar. E isso eu achei um pouco de sacanagem, porque não custava nada ela dar um pra ele. Só que infelizmente pro Clarence era o que tinha pra hoje. Até que nesse momento acabou aparecendo uma garotinha que no decorrer desse vídeo vai acabar sendo um problema. Isso porque ela acaba fazendo uma coisa pra provocar o Clarence, porque enquanto a mãe dele não deixou ele comer um doce, a mãe dessa garotinha era de boa e deixou ela pegar um. Toma aqui, meu anjinho. E o que eu achei engraçado é que quando o Clarence viu aquilo, ele tentou negociar com a sua mãe, mas sem sucesso. Então enquanto isso, a mãe do Clarence acabou falando para ele tentar se distrair para passar o tempo. Então ele chegou a fazer muita coisa aleatória, inclusive ele comeu a planta da sala de espera. Não sei como esse senhor não falou nada, ou pelo menos não achou aquilo estranho. Só que depois que ele percebeu que não estava se distraindo tanto, mais uma vez ele acabou imaginando o doce falando com ele, como se ele estivesse tentando fazer o Clarence fingir as regras da sua mãe, como se estivesse incentivando ele a pegar o doce escondido, sabe? Ô Clarencio, ô meu doce garoto. E foi exatamente o que ele tentou fazer, mas só que o Clarence ele não tá em um filme, ele tá muito óbvio ali. E claro que a mãe dele acabou percebendo o que ele tava tentando fazer. Ela tava vendo da cadeira e claramente ela não deixou. E o pior de tudo é que esse tempo todo que ele tava ali, esse momento todo que parecia uma eternidade, na verdade só passou 5 minutos. E esse momento do Clarence a gente até consegue se identificar um pouco. Quando a gente fica tentando esquecer as coisas por conta da ansiedade, o tempo parece passar muito devagar. Não sei se vocês já tiveram essa sensação, mas não tem jeito, né? Ele ia ter que ficar sentado ali. Ele até ficou um pouco elétrico por conta da impaciência, mas a mãe dele queria que ele ficasse quieto. Então depois ele fez o que sua mãe falou, porque caso contrário, ele acabaria não ganhando o doce no final. Então o Clarence ele começou a brincar na imaginação dele, e ele começou a pensar em muita coisa aleatória, como se estivesse lá para distrair a mente. Uau, eu tô numa caverna sinistra dentro da minha cabeça, que legal! Até que ele teve uma brilhante ideia, que era se imaginar em um mundo de doces. E essa é uma estratégia até que bem eficaz, porque quando você tá perdido em pensamentos, você acaba não vendo o tempo passar. E dessa forma o Clarence, ele tava se distraindo a mente e até se imaginando comendo um doce. O que de certa forma é até mais saudável se imaginar comendo do que comer mesmo, sabe? Até porque só imaginar não é prejudicial à saúde. Nessa hora até parecem uns personagens criados por ele, tipo um cara que parece um sorvete. E
Ele fala pro Clarencio que tava ali pra ajudar ele a passar o tempo naquele lugar, porque no final ele seria recompensado com um doce na vida real. Eu tô aqui pra te ajudar a passar o tempo aqui dentro, pra você ganhar doce lá fora. Então depois disso, meio que apareceu um monte de personagem falante no mundo do Clarencio, que eram tudo frutos da imaginação dele, que o Clarencio, inclusive, ele não tinha ideia como ele ia brincar naquela situação, já que ele tava tentando aplicar lógica na mente dele, mas com o tempo ele acabou percebendo uma coisa, que no mundo imaginário ele pode fazer o que ele quiser, e isso foi exatamente o que o sorvete falou pra ele. Só que o engraçado é que depois que o Clarencio descobre que ele pode fazer o que quiser, ele acabou criando uma avó Viking pra ele, que eu achei muito engraçado. Que tal minha vovó fantasma Viking? Vovó, é você! A senhora tá linda! Só que enquanto isso, no mundo real, a mãe do Clarencio estava muito surpresa, porque ele estava realmente parado. Ele estava tão concentrado no mundo imaginário dele, que ele até esqueceu do mosquito enchendo o saco dele. Só que após isso, aconteceu uma coisa estranha, porque o Clarencio ele sentiu alguma coisa sendo jogada nele. E quando ele vai ver, basicamente é uma garotinha que tá jogando amendoim nele. Ela fica ali parecendo que tá tentando provocar o Clarencio. Antes, ela só queria se achar na frente dele, só que agora ela tá provocando ele diretamente. E o pior de tudo é que justamente nesse momento, a mãe dele foi chamada para ser atendida, o que deixou o Clarencio um pouco preocupado, porque ele ia ficar naquele lugar onde uma criança estava incomodando ele. Parecia que ele tinha um pouco de medo dela continuar enchendo a paciência dele, e ele não conseguia fazer nada a respeito disso. Mas no fim ela acabou sendo amigável com o Clarencio e sentou ao lado dele sendo uma pessoa normal. Pelo menos aparentemente, ela não fez nada de estranho. Então ela veio perguntar pro Clarencio se ele gosta tanto de doce, por que ele não vai comer um? Então o Clarencio acaba falando que ele não pode pegar agora e só vai pegar na saída, e que ele não pode falar muito com ela porque ele tem que se comportar, até porque a mãe dele falou naquela hora, né, pra ele ficar quieto e não ficar falando alto. Então é quando essa garota acabou perguntando se o Clarencio queria comer o doce dela. Escuta, por acaso você quer o meu doce? Sério? Que inclusive, a mãe dessa garota ao ver a filha dela conversando com o Clarencio, ela até pergunta se ele estava incomodando ela, mas a garotinha fala que não. O que eu achei legal da parte dela, porque até então a gente não sabia as intenções dela, mas vocês já vão entender o que eu quero dizer. O lance é que ela estava disposta a dividir com o Clarencio, mas isso não iria sair de graça. Primeiro porque ela estava com medo do doce acabar. Isso porque como tinha muita gente esperando para ser atendido, ela poderia acabar se ferrando se dividisse com ele. Então, como tentativa de conseguir um doce, o Clarencio acaba fingindo ser um médico para tentar atender todo mundo. Então, para ele fazer isso, ele acabou tentando distrair a atendente. Ele vai até a funcionária e acaba falando que o banheiro estava entupido. Socorro, socorro, socorro! O que foi? O banheiro, ele tá entupido. De novo! Minha receita é comer muito cereal e dar uma corridinha de vez em quando. Assim ele acabaria afastando ela para tentar dar alta para todo mundo. Só que mesmo depois que o Clarencio fez isso, o pessoal sabe que ele é só uma criança. Então nem levaram o que ele fez a sério, sabe? Apesar que apenas um velho foi embora. O lance é que isso que o Clarencio fez não foi o suficiente para a garotinha dar o doce para ele. Ela ainda queria mais alguns favores. Então continuando, ela pediu pro Clarencio ler uma história. E depois que ele fez isso, ela fez o Clarencio cantar para ela 2 vezes. Fez também ele fazer uma trança no cabelo dela e por fim correr com ela nas costas. Pronto, acabou. Só depois que o Clarencio fez tudo isso que ele ia receber a recompensa dele. Primeiro ela pediu permissão da mãe dela para pegar mais um doce. E até que a garotinha foi honesta, porque a princípio ela deu o doce pro Clarencio. Foi o doce mais difícil de conseguir que o Clarencio já tentou na vida, eu tenho certeza. Mas após fazer isso, a garota até pediu desculpas, porque ela não sabe o motivo que faz essas coisas, mas ela acaba fazendo. E quando o Clarencio ouviu isso, ele não entendeu nada, mas logo em seguida ele vai entender. Nessa hora, eu senti pena do Clarencio, porque ele caiu direitinho na armadilha da garota. Ele acabou ficando como alguém ruim, porque não só a mãe dela, mas até a atendente estava achando que ele era um garoto ruim. E pelo modo que a mãe da garota falou com o Clarencio, eu achei até que ela ia bater nele. Vai demorar tanto tempo pra você comer doce de novo que você vai até se esquecer do gosto! Inclusive, depois disso que aconteceu, a senhora atendente até iria tirar os doces. Só que como o Clarencio ele já estava com uma má fama, ele acabou discutindo com a senhora e tenta pegar o pote de doces, enquanto tava todo mundo ali encarando ele. Só que essa confusão de cada um puxando o pote de doces acabou quebrando. E o que eu achei engraçado é que eu pensei que o Clarencio ia acabar tomando uma bronca. Só que a mãe dele tava com pressa, o que acabou deixando o Clarencio sem doces. Só que como o pote tinha quebrado, né, no meio da sala, ele acabou se aproveitando. Ai.
O lado bom é que apesar do Clarence não ter ganhado o doce que ele tanto queria, a mãe dele acabou comprando um sorvete pra ele. Mas mesmo assim eu achei sacanagem ela não ter cumprido com a palavra dela. Até porque ele tava comportado e esperando e teria dado certo se não fosse aquela garotinha. E essa parte foi bem interessante porque ele fez amigos imaginários. Sem problemas, mãe. Não é, gente? E nesse vídeo eu acabei falando de momentos em que o Clarence acabou se dando mal, seja porque ele fez algo de errado ou foi acusado injustamente. E se quiserem que eu faça a continuação ou tem sugestões pra fazer uma parte 2, deixem nos comentários que eu faço, beleza? E não esquece de conferir se vocês estão inscritos no canal com o sino ativado, que é pra não perder os próximos vídeos e até mais.